Olá, minha gente, graça e paz. Que você, ao ouvir essa ministração, você tenha paz no seu coração e que você seja tomado de amor, de perdão, de misericórdia e da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que você escute isso no Espírito de Cristo e no Espírito do Evangelho de Jesus. Olha só essas correntes de águas, né? Esse barulho, essa quietude, essa paz. Assim a paz de Cristo domine o seu ser, como o som dessas águas, que a voz do Senhor venha falar ao seu espírito, ao seu interior, nestes momentos que estaremos aqui. Eu gostaria de falar com vocês sobre dar e vos será dado. E no contexto que Jesus fala tanto no capítulo 6 de Lucas, quanto no capítulo 7 de Mateus, e antes o capítulo 6 e 5 de Mateus, onde ele ministra o Sermão do Monte, ele fala sobre as medidas, sobre medir, sobre dar e ser-lhe retribuído. Em tudo aquilo ele fala sobre os ensinos do Sermão do Monte. E eu queria dar ênfase ao ensino que ele ensina ali, sobre o perdão, sobre a prática da misericórdia. A palavra perdão, ela vem de uma raiz da palavra perda. Sempre quando alguém perdoa alguém, ele está perdendo. É uma matemática diferente da matemática humana. No reino de Deus, com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Jesus, você perde, mas você ganha. Quando você perdoa, você perde. O exemplo de Deus, quando deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, para nos perdoar, ele teve que entregar seu Filho. Muitas vezes, para que nós perdoamos, nós precisamos perder algo. No perdão, ou você perdoa, ou você cobra a dívida. Ou você perdoa, ou você vinga. Qual escolha você toma? Você tem que tomar a decisão de perdoar ou não perdoar. Perdoar ou não perdoar é uma decisão pessoal. Quem perdoa, vive. Porque assim como nós fomos perdoados em Cristo, também você é perdoado em Cristo à medida que você perdoa as pessoas. Você é perdoado em Cristo à medida que você perdoa as pessoas. Exerça a prática do perdão. Não tem a ver com emoção. Não tem a ver com juntar os relacionamentos. Mas tem a ver com se desligar de um passado que é prejudicial, de um problema que é prejudicial. Não perdoar, o que acontece dentro das pessoas? Muitas vezes elas geram dentro de si raízes de amargura. E as raízes de amargura nos afastam de Deus e do seu Espírito, do Espírito de Cristo. Por isso, quando você perdoa, você se livra, você libera as pessoas. É como você carregasse um defunto apodrecendo junto ao seu corpo. A falta de perdão causa isso. Por isso devemos perdoar. Certa vez, Pedro perguntou para Jesus:
Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Era a medida que Pedro tinha para indagar Jesus. E ele disse, não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Estabeleceu um sarrafo ainda maior. Em que medida você está perdoando? Jesus disse para os seus discípulos, se alguém tiver fé, ele dirá a essa árvore, a essa amoreira, arranca-te daqui e transplanta-te para o meio do mar. E ele continua o texto dizendo, se o teu irmão vier pecar contra ti, perdoa-lhe. Você precisa perdoá-lo. Se você não perdoar, você não será perdoado. Então perdoa. E os discípulos disseram, aumenta-nos a fé, porque eles tinham fé para operar milagres, mas não tinham fé para perdoar. Muitos de nós temos fé para operar milagres, para pregar, para fazer coisas incríveis, mas nós não temos fé suficiente para liberar uma pessoa que está sendo prejudicial a nós, ou você está sendo prejudicial a essa pessoa pela falta de perdão. Decida hoje o que você vai fazer. Você vai perdoar? Ou você vai vingar? Ou você vai cobrar a dívida? Se você perdoar apenas aqueles que te amam, que recompensa você tem, diz o Evangelho? Não fazem os pecadores o mesmo? Se você dá somente àqueles que te emprestam, que recompensa você tem? Não fazem os pecadores o mesmo? Assim também, vocês precisam ser perfeitos. Nós precisamos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai Celestial nos perdoará quando perdoamos. Até na oração do Pai Nosso está escrito, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nessa tentação de não perdoar os nossos semelhantes. Perdoe todos, perdoe todo mundo. Na cruz, Jesus perdoou a todos. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós devemos perdoar tudo e todos. Nós devemos ter esse espírito de Pai, perdoa. Ele não está sabendo o que está fazendo. Ela não está sabendo o que está fazendo. Tenha o perdão na sua vida diariamente. Nós devemos lavar os pés dos nossos amados, das pessoas que convivem conosco. O que é lavar os pés? É oferecer perdão. Sabe por quê? Porque todos nós na estrada da vida, no caminho da existência, nós sujamos os nossos pés. E Jesus, certa vez, despido, apenas com a toalha que estava cingido no meio das suas pernas, ele ficava nu diante deles e secava os seus pés depois que ele lavava os pés de todos eles. Ele estava lavando os pés da imundícia do caminho. Ele lavou até os pés de Judas. Nós precisamos lavar os pés da sujeira do caminho. Todos nós, enquanto caminhamos, nós nos sujamos e precisamos lavar os nossos pés. Lave seus pés. Lave os pés dos outros. Jesus estava na frente dos discípulos sem dizer nada. Sem dizer nada. Nós devemos reconhecer a nossa insignificância muitas vezes, diante de tudo, mas lavar os pés do nosso irmão,
que se sujou andando. Quem não se suja? Lave os pés do outro, ofereça perdão, perdoe, caminhe a outra milha, dê a capa, dê a túnica. Se alguém te bater numa face, dá a outra face. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E assim você amontoará brasas na sua cabeça. Você só pode amar a Deus se você fazer o bem ao seu próximo. Ninguém ama a Deus que não conhece, se não amar o seu próximo, a quem ele vê e convive todo dia. Evangelho é simples desse jeito. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com prática de vida na existência. Pratique o perdão, pratique a misericórdia, pratique a bondade, pratique a longanimidade, a fidelidade. Seja manso, seja amável, seja alguém que volte atrás, não seja alguém resignado na sua própria insignificância, mas seja alguém resignado em consertar, em voltar atrás, em fazer a coisa certa. Todos nós podemos fazer a coisa certa e isso nos sara. Isso nos sara, fazer a coisa certa. Sara a pessoa. Muitas pessoas estão doentes. Muitas pessoas estão doentes e precisam ser lavadas pela água de Deus, pela água do Espírito, pela água que corre do trono de Deus, como essa água que está correndo aqui. Receba esse lavar regenerador pela palavra que está chegando a você agora. Essa palavra pode te livrar, essa palavra pode consertar seus relacionamentos, esta palavra pode consertar sua vida de uma vez por todas. Queridos, perdoe sempre. Arranque essa raiz, arranque essa árvore, essa moreira, e ela se transplantará se você tiver fé no seu coração. Tenha fé. Perca, mas perdoe. Ame, ame mais, abrace mais, conviva mais, beije mais, sonhe mais com essa pessoa. Viva, viva mais. Você pode amar mais, você pode perdoar mais, você pode acolher mais, você pode tudo. Amém? Vou orar com vocês. Pai, diante dessa palavra que ministramos aqui, diante da presença do Espírito da Tua palavra, do Espírito do Teu procedimento, do Espírito que opera em Ti, que também opera em cada um de nós, aqueles que cremos e que andamos nessas pisadas, que essa palavra venha nos motivar, nos transformar, nos corroer por dentro, nos fazer fluir de vida como essas águas que correm, como essas águas vivas que correm. Assim é o Espírito Santo em nós, uma fonte que jorra para a vida, que essa vida de Deus possa jorrar na minha vida e na vida daquele que está ouvindo essa palavra agora, no nome de Jesus de Nazaré. É o que nós pedimos e rogamos a Ti, ó Deus. Amém, amados? Deus abençoe você. Compartilhe essa palavra com quem precisa. Receba essa palavra você primeiro. Absorva e compartilhe. Que Deus vai fazer uma obra tremenda em quem ouvir esta palavra. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima.